Aí. Aí, tamo aqui. Oi, peraí, que tá errado esse negócio. Acho que agora sim. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Eu tô perdida aqui. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Achei. Isso, minha gente, cá entre nós. Dei folga pra vocês a semana passada, mas agora a gente tá aqui com tudo. Vamos entrando, entra, já põe, aperta essa setinha que tá aqui embaixo, já compartilha porque hoje o negócio vai ferver. Um monte de coisa, o som tá ok, a imagem tá ok, troquei de lugar hoje, vamos ver se essa internet hoje não trava, vamos ver se hoje o celular não esquenta, porque a doutora Camila, ela tem muita coisa para falar, ela tem uma bagagem enorme. E assim, amei as perguntas que vocês fizeram nas caixinhas, foi assim, muito legal, porque vocês têm muitas dúvidas, assim como eu também tinha muitas dúvidas, e eu acho que a gente vai conseguir sanar aí bastante coisa. Enquanto vocês vão chamando o pessoal, tá? Vão chamando aí, compartilha com a mãe, com a tia, com a avó, com aquela sua amiga que tá com um problemão. Vambora compartilhar com todo mundo. Gente, enquanto a gente vai chegando aqui, né, eu vou mostrar um negócio pra vocês muito legal. A chave do meu carro quebrou ontem, perdi ela na farmácia, né, eu com as minhas histórias. E aí, hoje eu fui levar no chaveiro pra arrumar a chave e quando eu vi essa chave aqui, gente, olha que coisa mais linda. Gente, essa chave aqui é a chave do divórcio significando. Eu amei! Como que eu não ia comprar essa chave? Olha que coisa mais linda. Por aqui no preto, né? Pra vocês verem direitinho. Gente, fala sério, isso não é minha cara? Eu amei isso, amei. A chave do divórcio significando é dourada também. E o divórcio significando tem sido uma chave na minha vida. E eu espero que seja uma chave na vida de tantas mulheres que passam por essa situação, que é uma situação absolutamente inesperada e indesejada, né? A gente fala sobre o divórcio aqui de uma maneira muito leve, mas o divórcio não é nada bom, né? Ninguém deveria passar pelo divórcio, ninguém não está no plano de Deus o divórcio. O divórcio, ele chegou para nós por causa da dureza do coração do homem, mas algumas vezes ele é inevitável. E quando ele é inevitável, a gente só tem uma maneira de reagir. A gente tem que significar, ressignificar, diversificar para que a gente possa continuar a nossa caminhada com Deus, com a gente mesmo, com a nossa família, porque são coisas que Deus não pode, que ninguém pode, Deus nos deu e que ninguém pode tomar da gente. Gente, eu vou ver se a doutora Camila já chegou aqui. Ah, ela já está aqui, eu já vou chamar a doutora Camila, que senão eu vou ficar falando, e eu prometo para vocês que eu não vou falar mais do que ela hoje, prometo. E conseguiu entrar, daqui a pouquinho ela tá entrando. Aí! Deixa eu subir aqui a minha câmera. Olá! Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom ter O você aqui áudio tá comigo. bom? Ai, o prazer é todo meu. Pra mim aqui ele tá um pouquinho baixo. O seu áudio tá Vamos legal lá. pra vocês aí? Se Para tiver mim tá legal pro pessoal, perfeito. deixa eu tentar aumentar o meu volume aqui. Vamos ver, acho que aí deu. Ok? Falei um pouquinho de você. Agora o espaço é seu para você se apresentar e fica à vontade, depois a gente começa a desenrolar o nosso bate-papo. Pode deixar. Bom, primeiramente eu queria te agradecer, né, pelo convite. Me sinto extremamente honrada, e contente, né, por poder participar, ajudar os seus seguidores a esclarecer as dúvidas, né, para que eles possam ter uma vida mais esclarecida, uma vida com mais informação e principalmente hoje na era da tecnologia, né, e informações que a gente precisa muitas vezes porque
a gente está num mundo que a gente é bombardeado, né, de estímulos, de mensagens, muitas mensagens, muitas vezes que não são até positivas, e de vez em quando a gente precisa nos orientar para ter um norte, para saber para onde seguir quando algumas coisas na vida da gente acontecem que não estava na nossa previsão, né? Não é o que a gente de fato gostaria que acontecesse. Bom, eu sou advogada, milito aqui na área, né, na região metropolitana de Campinas. Sou especialista em direito penal, né? É a minha área de pós-graduação. Ok. Trabalho também com relação à questão de divórcio, à questão familiar, né? É um ramo do escritório, e aonde a gente tem compartilhado diversas questões a respeito disso. A gente tem vivenciado muito, temos feito muita troca de conteúdo entre eu e os meus clientes. Então, a gente passa pela vida e a gente vai somando as coisas ruins e as coisas boas também, né? Porque a gente vai pegando a experiência deles e a gente vai adquirindo mais conhecimento e a gente consegue, querendo ou não, ter uma visão um pouco melhor a respeito de tudo isso. É que assim, quando a gente chega no consultório, né, com essa demanda do divórcio, para quem está sofrendo, né, quem está do outro lado, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue pensar, a gente não consegue avaliar o que é bom e o que é ruim, a gente só consegue entender assim: meu Deus, eu não queria estar aqui. Faça alguma coisa para me tirar dessa situação, né? Se possível, falar para mim que isso tudo é mentira. Mas infelizmente não é. Na grande maioria das vezes, né? Eu acho que 99,99% das vezes, quando você já chega para um escritório para consultar um advogado, é porque já não tem mais o que fazer, né? E aí, assim, cabe. Você foi, assim, uma pessoa muito importante para mim nesse processo, né? Você não foi a pessoa que deu entrada no meu processo inicial de divórcio, né? Não foi o advogado inicial, mas, assim, de uma certa forma, tanto ele, né, o doutor Wellington, que foi o que começou, quanto vocês me ajudaram muito, porque acho que um papel de terapeuta também nesse processo, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? E como que é para você lidar com isso dentro do escritório e, enfim. Então, Thaisa, é um turbilhão de emoções, na verdade, né? Como eu falei, é uma troca de experiências. Porque a Sim, partir do momento que o cliente chega no nosso escritório com um problema, o primeiro passo é ouvi-lo, né? Dali, então, na verdade, acalmá-lo e depois orientá-lo de uma maneira para que ele entenda, né? O que muitas vezes é difícil, porque o cliente está numa situação de desespero muito grande, ele está como se a vida dele não tivesse continuidade daquele momento para frente, né? Ele não entende que tem um depois, ele acha que o momento ali parou, cessou, a minha vida acabou, a minha carreira, né? Então, assim, ele pega todo aquele problema conjugal e transfere para todas as esferas da vida dele. Então, a gente vê que se torna um caos, né? sim. E aí a gente precisa tentar administrar esse caos de alguma forma, né? Nem sempre a gente consegue, né? Mas na maioria das vezes a gente tenta tentar solucionar da melhor maneira possível aquele problema. Quando você não tem o que fazer, você tem que. Aí, você já está sofrendo. O meu lema de vida é: como que eu posso sofrer menos? Né? Porque assim, primeiro eu evito o sofrimento. Quando não consigo evitar, a gente precisa entender, então, ok, não adianta eu ter um olhar negacionista. A situação chegou. Né? Assim, eu recebi algumas perguntinhas lá. Não, divórcio não existe. Não, Deus abomina o divórcio. Ok, pode ser, mas e aí? Né? Eu tô vivendo isso, eu não posso fingir que eu tô num mundo de ilusão. Então, assim, ou eu vou pertencer a esse novo momento da minha vida, aceitar essa nova história da minha vida, que eu confesso para vocês que só quem passou sabe o quão difícil isso é, ou então eu vou viver de um passado que não me pertence mais.
e eu vou ficar me lamentando para sim, sempre. A vida vai passar e eu vou transferir o meu fracasso amoroso ou no meu casamento para todas as esferas, como você disse, né? E aí que o sim. negócio pega pesado. É, e é verdade, mas você sabe que chegar nesse consenso, nesse consentimento, de você chegar nessa clareza emocional de entender que a sua vida não acabou, demora um tempo. A Demora. gente não é ligado no, né, no automático, onde a gente simplesmente entende, olha, aconteceu um problema, então eu simplesmente fecho os olhos e desligo, e de repente eu já me vejo numa outra projeção. Não é assim que funciona. A Não, gente não dá, precisa de né? um período para passar. Eu até costumo dizer que é um período de luto. Nós E é vamos mesmo. vivenciar esse período de luto para depois a gente passar a seguir a nossa vida, mas depois que aquele luto ele está curado dentro da gente. Então é Sim. normal chorar, é normal entrar em desespero, não saber o que fazer, né? Tudo isso acontece e faz parte e tudo bem, porque somos seres humanos, a gente está propenso a passar por tudo isso. Né? Ninguém que sentiu mais ou menos um divórcio, ele é melhor ou diferente do outro que talvez teve formas diferentes de reação. No final das contas, o divórcio é doloroso de qualquer forma para todas as partes. Sim. E não É é um só entre o vínculo de casal, né? intimidade que é quebrado. É a família, de uma maneira geral, sofre, né? Os filhos sofrem muito. Sofre. E Enfim, aí, assim, não pode é, falar. quando você me fez o convite, eu pensei, né? O que que a gente poderia falar? Quando você me passou a informação de que você queria que esse tema fosse voltado para as mulheres, né? Para que a gente conseguisse, então, ajudá-las nesse sentido de elas saberem mesmo que isso não acontece nas piores famílias, isso acontece, inclusive, nas melhores famílias, no rico, no pobre, no negro, no branco. Isso é uma questão que acontece nos dias atuais, não só nos dias atuais, mas nos dias anteriores, né? No passado, isso acontecia muito também, mas Então, para que elas saibam que elas podem contar que nós temos um aparato judicial totalmente diferenciado para agregar, para abraçar essas mulheres de alguma forma, mas não foi sempre assim nessa história. e como que Então, era talvez antes? por curiosidade, né, eu até acho legal a gente adentrar um pouco o mérito para expor um pouquinho para que as pessoas de forma até superficial, mas para que as pessoas pudessem entender como isso era antigamente e como nós estamos evoluindo hoje, né? Antigamente, né, há relatos de que um dos primeiros divórcios que aconteceu na história, né, que tem documentos relacionados com isso, olha só, aconteceu em 231 antes de Cristo. Ou Uau! seja, antes de Cristo, o divórcio ele já estava praticamente, a população ela já precisava, né, desse aparato, dessa forma de dissolução, né, de Mas casamento. isso antes, isso sem contar o panorama bíblico, isso assim nos relatos históricos, na Nos literatura relatos históricos. jurídica. Sim, isso foi, na verdade, numa época onde havia o Império Romano, e aí a gente percebe o quê? Que esse primeiro relato, esse primeiro documento que surgiu mostrando acerca do divórcio, né, que é uma questão documental que nós temos, o motivo era um motivo, assim, para a gente hoje, um motivo bizarro, O que que era? porque esse pedido de divórcio, ele se deu por conta do fato da mulher ser estéril. Então, o marido havia pedido o divórcio porque a mulher ela não conseguia gerar, né, um filho ali dentro do casamento. Então, assim, isso ficou registrado. Então, se a gente for parar para pensar, é uma questão que nós não temos domínio sobre o nosso corpo, sobre aquilo que nós podemos ou não. A mulher ela foi feita para gerar filhos, mas nem sempre Acontece isso sai de acordo com o padrão, né? sim. Então, para você ter noção, isso aconteceu há tantos anos atrás e de lá para cá o divórcio ele veio evoluindo, né? E aí você me pergunta assim, olha, mas como que era essa questão do divórcio?
era livre, era uma forma simples. Como que acontecia? O marido simplesmente virava para a mulher e dizia assim: me devolva as chaves que eu te dei quando você se casou comigo. E punha ela para fora. A mulher saía sem ele nem beira de uma relação, né? Ok. Daí você fala assim, nossa, mas não é justo. Qual era a penalidade que o homem tinha por se divorciar de uma mulher? Ele perdia o dote que ele já havia recebido para contrair ela, né, em matrimônio. Então, ele não tinha praticamente perda, até porque essa penalidade só era aplicável se ele, porventura, pudesse restituir esse dinheiro. Porque se, Ok. porventura, ele já tivesse utilizado, ficava por isso mesmo. Então, Entendi. assim, a mulher, na verdade, nesse período, a gente percebe que para acontecer um divórcio, para que o divórcio fosse, na verdade, aplicado, ela tinha um prejuízo financeiro, moral, muito grande, né? Isso Ela você está tinha todas falando as de perdas. 200 anos antes de Cristo. E E isso, hoje em dia, assim, eu tenho muitos relatos de mulheres que me mandam aqui. Como, recebi hoje agora, poucos minutos atrás, que ela estava falando que o marido abandonou, não deu um reto. Ela estava com 2 filhos pequenos. Ela contou para mim que ela ficou morando na construção, não tinha nem reboco a casa dela, com as 2 crianças pequenas, isso há pouco tempo, poucos anos atrás. E o marido simplesmente não pagou nada. Provavelmente ela não tinha condição de procurar os seus direitos legais ou não tinha sim. instrução, até que ela encontrou um homem que pudesse, assim como na Bíblia fala sobre Boaz, ele pudesse resgatar essa mulher e cuidar dos filhos. Mas ainda hoje, a gente está falando do século XXI. Sim, exatamente, né? Então, assim, eu achei interessante trazer esse tema e expor essa situação para que as mulheres entendessem que desde antigamente elas foram subjugadas, né? Tanto pelo homem quanto pela questão da igreja. Então, assim, com a ascensão que nós tivemos da Igreja Católica, né, com relação ao nosso período histórico, nós percebemos que isso foi evoluindo, né? Essas questões de penalidades e tudo, ela foi evoluindo. Porém, a igreja, o que que ela pretendia, né? A igreja, ela pretendia fazer com que houvesse uma permanência, uma estabilidade na questão matrimonial e familiar. Porque para a igreja, a impressão que passava, né, é que uma pessoa divorciada, ela na verdade estaria numa decadência moral, ela estaria prejudicando a criação dos filhos, porque o homem, ele não seria aquele homem, ele não seria viril, másculo, ele não teria estrutura para levar uma família adiante. A mulher também, ao mesmo tempo, ela não teria condições de sustentar a sua família, porque ela era totalmente dependente do homem nessa questão, né? Tá, Porque nós estamos falando de um sistema patriarcal, claro. onde o homem ele era totalmente responsável pela questão política, social, por todas as decisões que eram tomadas no seio familiar e para a sociedade. Então, imagina naquela época, uma mulher que se divorciava, era uma mulher que ela não tinha nenhuma condição material, financeira de se manter, ela não tinha o apoio familiar, ela não tinha nada além disso. Né? E aí a gente para um pouquinho para andar alguns passos na história, e sabe o que a gente percebe? Que a mulher, ela sempre teve uma situação onde a lei sempre foi mais rígida quando se tratava da mulher. Sim. O homem, ele podia ser adúltero, né? Por quê? Porque a penalidade que ele tinha era uma pena muito ínfima com relação à pena que a mulher teria se ela fosse adúltera, por exemplo. Né? A mulher adúltera naquela época, ela não só perdia os seus direitos como mulher com relação à questão da herança,
como ela também perdia, olha só que legal, que engraçado, curioso, né? Como a gente ainda traz essas questões para a gente. Ela perdia o respeito perante a sociedade, ela era tida como uma mulher qualquer, o caminho de muitas delas era muitas vezes ir para o campo da prostituição, quando elas não eram, na verdade, assim, além disso, exiladas, mandadas para terras distantes. Ou seja, elas, além de terem cometido adultério, elas eram penalizadas com divórcio, perdia a situação patrimonial, Ok. parte do dinheiro que elas perdiam, detalhe, ia para a igreja, né? Depois disso, a parte que restava ficava com a pessoa que era declarada inocente, porque o divórcio tinha que ter uma culpa. A gente precisava jogar a culpa do divórcio no outro. A gente precisava provar que o outro não foi digno de estar ao nosso lado, né? Então, além de todas essas cargas emocionais, ela ainda tinha todo o seu direito privado, ela não podia ter família, ela não podia criar mais os filhos, porque ela era mandada para uma terra totalmente distante. Ela perdia tudo aquilo que ela entendia como parâmetro familiar. A vida, Né? ela E hoje, perdia a própria vida. sim. Então, para ela recomeçar longe de filhos, sem uma profissão, sem dinheiro, né? Numa sociedade que a olhava de forma diferenciada, era muito complicado. E se a gente trouxer isso para os dias de hoje, a gente percebe que a gente não está tão longe assim. Porque Não. quando a gente olha para uma mulher divorciada, a gente tenta achar aonde foi a culpa? Cadê a culpa? O porquê que isso Mas aconteceu? Ela tem algum defeito, exatamente, mas né? você sabe O que homem isso ser vem de nós adúltero, mesmas. A nossa quem sofre, né, com isso, a primeira coisa que não precisa nem vir o olhar externo, é o nosso próprio olhar. E você está falando uma coisa que está me fazendo pensar aqui que o primeiro caso, né, na literatura jurídica, ele vem de 200 antes de Cristo do Império Romano. E olha como Deus é sensacional, porque quando a gente vai na Bíblia, lá em Êxodo, lá em Deuteronômio, Deus, ele, por causa da dureza do coração do homem, Moisés então institui a carta de divórcio. Deus, ele se antecede, e ele se antecede de uma maneira que ele coloca homem e mulher no mesmo lugar. E aí, quando você fala que isso sim, aconteceu lá em Roma, e se a gente for pegar a tradição da nossa história, até mesmo do cristianismo, e a gente começa a perceber que muitas coisas foi muito fatual você colocar isso que eu realmente não sabia, porque assim, o que a gente lê na Bíblia é bem diferente do que a gente ouve nas igrejas. Lá sim, Em Deuteronômio 24, Moisés fala assim: se não tem uma razão, então você dá uma carta, e essa carta, na verdade, é a verbação da certidão, com todos os direitos garantidos, é a minuta do divórcio, que Moisés manda fazer para que essa mulher tenha o direito de se casar novamente. E você falou sobre a situação do adultério. Se a mulher ou o homem fossem pegos em adultério, pela lei, ambos eram apedrejados. Então Deus nunca fez essa distinção de homem e mulher. Quem traz isso é a religião. Isso é muito cruel, porque a gente vive sim. não sobre o jugo de Deus, que é leve e suave, mas a gente vive sobre o jugo religioso, que é pesado e constrangedor, né? Sim, sim, nos coloca num posicionamento onde a gente se sente diminuída, né? Historicamente e emocionalmente a gente se sente diminuída por essas questões. É muito complicado, mas para você ter uma noção, né? Como nós estávamos falando, historicamente, não adentrando a questão bíblica, mas historicamente a gente tem esses relatos de que havia sim essa questão do divórcio, mas o divórcio era se dado de uma forma totalmente simples. E olha só o que você me mencionou. Olha, na Bíblia já existia a carta do divórcio, né? Mas é uma coisa que a população, eu acho que demorou um pouco para entender ou até mesmo para fazer uso dessas questões, né? Porque pelo Sim. que a gente pesquisa na história, a gente percebe
que só com Justiniano é que as coisas começaram a tomar a forma que nós conhecemos hoje, que é de pegar o divórcio e fazer a averbação no cartório, né? De seguir uma formalidade, coisas que, na verdade, historicamente antes não Não havia. aconteceu. Não. E é tão interessante, né, essa questão, que é o que você falou. A gente veio, durante todo esse período de história, sendo subjugada, né, estando sempre numa posição abaixo do homem, como não merecedora de ter, de ter um posicionamento, de ter uma voz ativa, de ser uma mulher que trabalha, de ser uma mulher que luta pelos seus ideais. A gente, e isso eu sinto que não faz muito tempo, né? Eu sinto que eu via muito isso na questão dos meus avós, na questão dos meus pais. Então a gente percebe que isso ainda está muito presente, né? Eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas eu Sim. percebo que isso está muito presente hoje em dia. E é coisas assim que aconteciam num tempo tão longe, tão distinto, né? E agora é uma situação que a gente se vê. Tanto é que todas essas compilações, essas questões de leis que eram utilizadas na época, elas embasaram a nossa lei hoje no direito moderno. Então, Nossa. quer dizer que para instituir o que a gente entende como lei hoje, nós utilizamos como base essa época, E né? o Então, ou seja, os nossos princípios ainda estão arraigados naquela época, atrás. E é complicado porque, assim, muitas coisas mudaram, né? Sim, nós evoluímos. Você sabe que você estava falando e eu me lembrei, quando eu era criança, a minha tia, ela, infelizmente, ela passou e não era nem divórcio, né? Porque era desquite, né? Eu não me lembro. O divórcio é um termo Sim. recente? Ou não? Porque O, tinha o antigamente, divórcio, era desquite. Qual a diferença? vamos lá, tá travando um pouquinho para mim aqui. Peraí, deixa eu ver como tá a Voltou. minha internet. Tá. O divórcio, na verdade, historicamente, o divórcio ele se dá da seguinte forma, né? Antigamente, o casamento, o vínculo matrimonial que você tinha com uma determinada pessoa, ele só podia ser extinto mediante a morte. Não existia uma possibilidade de você se afastar daquela pessoa que você casou sem que essa pessoa de fato tivesse falecido, né? Tá. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Esse divórcio ele veio tomando uma forma, como eu já tinha falado anteriormente, por meio da história, ele veio evoluindo, e aí nós chegamos aqui na questão do Brasil, digamos assim, na situação de separação de fato. O que Isso. era uma separação de fato, né? Uma separação de corpos? Era quando, na verdade, nós não tínhamos essa opção de casar novamente, nós não tínhamos essa opção de ter uma vida com outras pessoas, né? O que nós podíamos fazer era o quê? Olha, eu me casei, não está dando mais certo, né? Nós decidimos em comum acordo ou não nos separarmos. Então, primeiro a gente se separava de corpos, depois a gente fazia a partilha dos bens, Tá. decidia como tudo iria ficar, e aí eu tinha que esperar um determinado tempo para realmente verificar se eu tenho chance de voltar com essa pessoa, se eu não tenho, né? Por quê? Porque o vínculo matrimonial ele não foi quebrado. Era como se a lei nos desse uma possibilidade de nos afastarmos de determinada do nosso cônjuge e ficássemos uma temporada longe dele, com os Dá um bens tempo. divididos, porém nós continuávamos casados no papel, E aí, se você né? encontrasse alguém, você seria amaziado. Você, na verdade, estaria agindo Ilegal. num concubinato ilegal, porque você estaria, na verdade, tendo um relacionamento com uma outra pessoa, quando, na verdade, você ainda é casada. Sim.
né? Porque você não foi. Então, aí foi onde surgiu essa questão do desquite. Tá, Então, as pessoas se denominavam como desquitadas, né? Então, as pessoas que eram desquitadas eram por quê? Porque elas ainda tinham um vínculo matrimonial, né? Elas ainda eram ligadas àquela pessoa, mas elas não viviam mais juntos, ok. né? Agora, o divórcio, o conceito do divórcio aqui no Brasil, ele é recentíssimo, né? Nós temos aí a lei de 77, tem o quê? Ok. 44 anos que nós temos o divórcio. Na nossa história, o divórcio é algo totalmente recente para a gente, é um bebê ainda, né? Se E a aí gente a gente for consegue comparar entender. com Eu acho as que a gente civilizações consegue. antigas. Exato. A gente consegue entender como aqui no Brasil é tão. A gente sofre tanto preconceito por ser divorciada, né? Por ser. Tem homens também aqui na live e são homens que eu sei que são divorciados também e tem até perguntas que eles me mandaram e depois. Mas assim, é muito recente, uma coisa que. Gente, lá, quantos mil anos atrás? 4.000 anos atrás, Moisés já tinha resolvido isso, Jesus já tinha resolvido isso. A gente foi resolver aqui em 1977. É surreal. Exatamente. É Há surreal. Então, por 40 isso que a anos gente tem tanto atrás, né? preconceito. Sim, porque a gente ainda está muito recente. É, Mas a gente não na entende. verdade, o que eu gostaria hoje que ficasse claro para as pessoas que estão nos assistindo hoje é que, assim, olha, antigamente nós tínhamos uma situação muito complicada. A mulher, como eu já disse, ela era muito subjugada, as leis para ela eram muito mais rígidas. Mas hoje, embora a nossa legislação seja muito nova com relação à questão do divórcio, nós temos uma evolução muito grande num pequeno espaço de tempo, né? Sim. Hoje, atualmente, a gente consegue legalmente equiparar o homem à mulher numa questão de divórcio, né? Teve até uma pergunta que eu vou até tomar liberdade para responder nesse Fique à vontade. momento, e onde a pessoa dizia assim, olha, é, se não me engano, a pergunta era, a questão da pessoa era a seguinte: olha, eu me divorciei e me perguntaram se o meu ex-marido queria pensão, sendo que eu estava Isso. até desempregada, né? Então, assim, para você ver, hoje já existe essa possibilidade, não só da mulher pedir uma pensão para o cônjuge em caso de divórcio, mas o Mas homem também vice-versa. pode pedir vice-versa. Então a gente começa a olhar por aí que as questões elas estão um pouco mais igualitárias do que era há muito tempo atrás, Ok. né? E hoje nós temos essa evolução, né? Graças ao bom Deus, né, e aos legisladores, nós estamos evoluindo e isso está sendo muito bom para a sociedade. Nós estamos tendo uma visão mais esclarecedora. Sim. Eu posso abrir para as perguntas? Eu acho que o pessoal está querendo perguntar. Eu posso ir abrindo aqui? Pode sim. Ó, eu já Pode. recebi duas perguntas, tá? Uma tá aqui no comentário e fala assim: quando me divorciei, algumas mães da escola do meu filho olharam diferente. Ah, me trataram diferente, tá? Isso acontece, é a questão do preconceito mesmo. Sim. Infelizmente, é assim. Tem uma outra que fala assim: meu filho de 13 anos é obrigado a conviver com a atual do genitor? Polêmica. Sim, né? Polêmica, né? Olha, eu acho que você vai me ver sempre respondendo as questões e as perguntas dizendo assim, depende. Ok. Mas, Camila, como assim depende? Depende muito da relação de convivência, depende muito do vínculo afetivo que foi estabelecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês poderem entender um pouco dessa situação. Ok. Certa vez, nós atuamos num processo onde a mãe, a genitora, já tinha constituído um novo relacionamento e o genitor também havia constituído um novo casamento, tá? Tá. E as
crianças, o pai, obviamente, tem o direito de visitas, então as crianças iam passar os finais de semana na casa do genitor. Uma certa vez, a atual esposa do genitor pegou o filho do genitor, né, do rapaz, e estrangulou. Aí me veio o problema. E o que, que a gente resolve nesse problema, né? Então, o que, que acontece? Foi feito boletim de ocorrência, a criança foi para o Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito, ficou constatado que tinha marcas de esganaduras no pescoço dessa criança. E aí, qual foi o nosso posicionamento com relação a isso? Vamos impedir as visitas. O mais O sensato. pai, ele não pode ter as visitas, uma vez que a própria, que a mulher atual dele não respeita os filhos do antigo relacionamento. Tá. Aí, qual é a resposta do juiz com relação a tudo isso? Bom, devia ser, claro que não. Né? A resposta do juiz é, olha, eu entendo, ela não pode ter contato com o filho, realmente porque ela promoveu uma agressão contra um menor. Mas não é justo impedir com que o pai tenha acesso ao filho. Porque se nós faríamos isso, se a gente impusesse isso ao pai, nós estaríamos cometendo um crime de alienação parental. Porque a lei, ela é muito clara que ela prevê o contato físico, emocional, afetivo entre os genitores. Isso é convívio familiar. Então, qual foi a nossa saída numa situação como essa? Visitas vigiadas. O pai não podia estar junto com a atual esposa quando estivesse na posse dos filhos. Mas a gente não consegue impedir o pai de exercer o papel de pai, de ter o contato por conta da atual mulher que ele tem. Camila, deixa eu falar uma coisa assim, um pouquinho do que eu penso. É claro que quando a gente passa por uma situação dessa, a gente toma as dores nossas e a gente toma as dores dos filhos e é um turbilhão de emoção. Mas a gente também tem que ter a maturidade de entender que independente do que o nosso ex-cônjuge fez para nós, os filhos, eles são pessoas distintas. Então, essa história que também a gente ouve muito e é muito falado, e é uma coisa assim que as mulheres se vangloriam, e eu como mulher pode ser que eu arrume problema com todas as minhas pares aqui, mas você nunca vai conseguir ser mãe e pai. Nenhuma mulher é mãe e pai. A criança, ela precisa da figura materna e da figura paterna. O pai não pode ser mãe, a mãe não pode ser pai. Então, cada vez que a gente interfere nesse processo, né, a gente não pode obrigar o pai a amar, né? Isso aprende com você. Se o pai não ama, se o pai não quer saber, aí é um problema do pai. Mas a gente não pode impedir pelo nosso sentimento disso acontecer. Realmente, se a outra mulher, né, se a atual esposa representa uma ameaça para o nosso filho, por qualquer que seja a razão, eu acho que cabe ao pai também o bom senso de falar, poxa vida, ela também é minha atual mulher, mas ele é o meu filho. Então, o meu filho tem prioridade na minha vida. E ele se abstém de 10 horas com a atual esposa para passar com o filho. Isso é uma questão de bom senso, de maturidade do genitor, né? E também de um acordo entre a criança e o pai. Eu acho que eles têm que também ter esse direito de conversar. Agora, e quando a criança não quer ir? Que é uma outra pergunta que vem na sequência. Ó. Mesmo quando a criança deixa claro que não quer ir? Então, antes de responder essa segunda pergunta, você tocou num ponto muito sensível, que é a questão da maturidade e do consenso, do bom senso dos pais. O que nós temos hoje em dia é que a maioria dos pais não possuem esse bom senso e não entendem as necessidades das crianças em detrimento aos seus sentimentos pessoais.
Então, muitas vezes, nós temos casos onde o genitor, porque a mulher não gosta dos filhos do antigo relacionamento, então ele abandona essas crianças, ou vice-versa. Então, nós temos esses problemas, mas por quê? Porque nós não temos um bom senso, nós não temos essa relação de equilíbrio que precisa ter dentro de qualquer relacionamento. Ó, essa questão assim, mesmo a criança, eu conheço várias pessoas, tá? Que a gente acaba. Quando a gente entra numa situação, as pessoas próximas se aproximam, né? Com a mesma situação, então a gente vai se acolhendo na nossa dor. E aqui a Paty está falando, quando a criança deixa bem claro que não quer ir, eu também tenho uma amiga que os filhos não querem estar com o pai. É muito delicado, às vezes, assim, por exemplo, eu não posso me expor, enfim, mas existem essas circunstâncias. Quando a criança, tem situação que a criança fala assim, eu gostaria muito de estar com o meu pai, mas eu queria estar só com o meu pai. Sim, sim. A questão é a seguinte, Thaisa. Quando a gente recebe uma questão dessa no escritório, o que a gente faz? Primeiro a gente pede para o cliente ponderar algumas questões, tá? Por que é importante? A gente precisa saber qual é a motivação que essa criança ela está tendo em não querer estar junto com o pai. Tá. Qual seria essa motivação? É porque, como nesse caso fictício que eu contei, a criança foi fisicamente agredida, né? É porque a criança sente ciúmes do novo relacionamento que o pai tem, porque o pai constituiu uma nova família, teve filhos e ele se sente diferente em detrimento dessa nova família. O que motiva? Eu digo isso porque a gente tem que tomar um cuidado muito grande. A lei, ela não diz assim, olha, a criança, a partir dos 10 anos, ela pode ter voz ativa, ela pode escolher com quem ela quer ficar. Vamos lá, a criança, até os 18 anos, ela é representada pelo seu genitor ou pelo seu guardião legal. Por quê? Porque a lei viu que ela não tem maturidade de escolha. Ela não pode escolher, ela depende de um maior para conseguir levar a vida dela, certo? Até os 18? Então, até os 18 anos. Peraí, tá? com 16 anos ela pode escolher o presidente da República e ela não pode, com 16 anos, saber se ela quer ficar ou não com qualquer do genitor? Ela pode saber, mas o que eu digo é essa questão. Mas não é dado assim, esse poder legal para ela. Juridicamente, legalmente, ela tem alguém que responde por ela. Porque ela pode votar no presidente da nação, mas ela não pode escolher. Eu não quero mais ficar com a minha mãe, eu quero ficar com meu pai, ou vice-versa. Mas sabe como que a gente interpreta esses adolescentes acima de 16 anos? Como relativamente incapaz. Eles não têm capacidade, por lei, plena e completa para decidir os atos da vida pessoal, da vida civil. Por isso que os pais, ou alguém que toma conta, o guardião, eles tomam e decidem por essa pessoa, né? Por essa criança. Agora sim, isso eu não estou dizendo que a voz da criança não é levada em consideração, tá? Sim. O que eu estou dizendo é que legalmente ela não tem o poder por ela mesma de dizer o que ela quer fazer ou deixar de fazer. Mas num processo, por exemplo, de divórcio litigioso, que depois mais para frente eu vou explicar a diferença entre todos eles, no divórcio litigioso, a gente tem um procedimento onde essa criança ou esse adolescente, ele vai passar por uma entrevista, ele vai passar por uma consulta com psicólogos e com uma assistente social. Não só a criança, mas dependendo do caso, a família toda que está fazendo parte que detém a guarda. Exatamente. E aí ali, a assistente social, né, e a psicóloga do fórum, eles vão ter acesso a todas as questões do processo e quando ela for se relacionar com essa criança, ela vai puxar, ela vai tentar extrair daquela criança o que é importante para saber se aquela criança realmente
quer ficar com o pai, se aquela criança tem uma preferência em ficar com a mãe, se a mãe é uma questão, é uma pessoa violenta, se o pai é uma pessoa agressiva, se ela tem problemas com os outros, né, com Membros os da outros família. cônjuges, membros da família, com outras questões. Então, o que vai acontecer? Eles vão fazer um estudo. Ok. Esse estudo, ele vai ser levado para o Ministério Público e para o juiz, e eles vão, geralmente, o juiz segue aquele estudo que foi feito, então eles vão verificar, porque, olha só que engraçado, no divórcio, a gente está tratando da separação de um casal, Sim. mas a lei, ela não está preocupada com o casal, ela está preocupada com o bem-estar do menor. Que bom! Então, né? Então a visão da lei é proteger o menor e não o casal. O casal é maior, eles vão se acertar uma hora ou outra. Mas e a criança? Como que a criança vai ficar com tudo isso? Certo. Né? Agora, quando nós não temos essa questão de passar por um divórcio litigioso, de ter um estudo social para entender os sentimentos dessa criança, aí é onde eu entro e digo: aonde está a motivação? A mãe já parou para pensar aonde está a motivação? Por que essa criança não quer ir para a casa do pai? Porque daí vai depender de caso a caso para a gente saber qual a providência que nós podemos tomar juridicamente ou não. Mas, de fato, essa criança ela não tem esse poder, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque se ficar caracterizado que essa mãe está instigando, alienação parental, e ela perde a guarda. Essa criança, exatamente, a não ter o convívio com a família, com o genitor, ela vai ter uma perda de guarda e vai ser responsabilizada até criminalmente. Mas aí, ó, então isso é muito sério. É muito sério, porque assim, embora a Jaque aqui, ela também fez um comentário que, na verdade, o meu problema em relação à escolha da criança é que, como a lei, ela pode ser contraditória, né? Eu sei que você é da área da lei, mas assim, hoje a criança, ela pode escolher se ela é menino ou menina, e ninguém pode definir nada. A criança, né? Ela pode escolher o destino de uma nação, ela pode escolher que escola que ela quer estudar, se ela está sofrendo bullying ou não, mas se por alguma razão ela decidir que ela não quer ter contato com um dos genitores, o genitor que está se desdobrando para cuidar dele, ainda tem que pagar como se ele fosse um réu, até que se prove o contrário. Isso é um absurdo. Sim. É que, na verdade, eu entendo esse sentimento que a maioria dos pais possuem, mas é exatamente por tentar super proteger o menor, né, nesse sentido, que a lei, ela realmente estabelece essas questões, né? A gente ainda não evoluiu o suficiente para chegar nesse ponto e acompanhar a mentalidade, até porque, eu vou dar um exemplo. Antigamente, quando uma criança nascia, a gente, né? Vamos colocar assim, demorávamos quanto tempo para abrir os olhos? Mais de 7 dias, né? Hoje, agora, as crianças nascem com dente aberto. Com olho aberto. Com os olhos abertos. Falta falar mamãe. Exatamente. Então, assim, isso é uma questão que a sociedade está evoluindo, a genética está evoluindo, e às vezes a lei ela não dá conta de seguir exatamente tudo aquilo, de acompanhar a questão. A questão é que eu não estou dizendo que a criança não tem o direito de escolher. A criança, a mãe precisa ter a maturidade, ou o pai, de entender o que está por trás da criança nessa rejeição. E se ela conseguir diagnosticar isso e conversar com o outro genitor pode acordar e conversar e tá tudo certo e vai ser da forma como eles decidiram. E quando não existe o diálogo entre os genitores, como que funciona? Infelizmente, somente com uma ação judicial. Aproveitando, eu recebi uma pergunta, nem sei se eu cheguei a colocar, acredito que sim, de um pai que teve lá a regulamentação de visita deferida pelo juiz, estava tudo ok.
E ele tem vontade de ver o filho, olha que absurdo, né? Que coisa boa. Ele tem vontade de ver o filho mais vezes do que o que está estabelecido. Ele tem esse direito ou não? Ele tem que pedir uma regulamentação, uma nova revisão? Exatamente. É exatamente isso que eu estou mencionando. Primeiro, eu quero dar os parabéns, né, para esse pai, porque ele é um em mil, né, que realmente quer manter esse contato, que quer, mesmo após o divórcio, estabelecer esse vínculo de convivência. Porém, o que que acontece? É aquela questão, lembra que eu estava conversando com você? A questão do bom senso, a questão do equilíbrio. Então, se ele quer ver o filho mais vezes, o que que ele pode fazer? Conversar com a genitora, com a mãe, e dizer, olha, eu gostaria muito de passar mais tempo com o nosso filho. Seria possível? E a genitora, ela pode permitir, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. Ela deveria até. Agora, nós temos um outro problema. Existem pais, como é até o caso de uma outra pergunta, que ela diz o seguinte, olha, o pai do meu filho, ele busca a criança e aí ele entrega quando ele bem quer. Tem dias que demoram dias, demoram semanas, e assim, isso atrapalha o quê? O desenvolvimento da criança, atrapalha a rotina da criança. A criança, ela precisa de uma rotina. Então, assim, às vezes, por exemplo, se ela ficou com o pai e o pai não a leva na escola, o pai não oferece os medicamentos necessários. Então, isso é um motivo para a mãe impedir o exercício do pai com relação às questões das visitas. Ah, então ela pode, se ele não é pontual no acordo que está estabelecido, ela pode banir a visita. Ela pode, sim, ela pode entrar com um processo judicial, expor toda essa situação para o juiz vai analisar para verificar se não é um caso de alienação parental. Se ele verificar que tem embasamento tudo aquilo, o juiz ele pode sim diminuir as visitas, ele pode estabelecer visitas supervisionadas, ele pode estabelecer uma série de parâmetros para que a questão, o relacionamento entre essa família possa ser mais harmonioso. Entendi. O que seria o ideal, então, o que seria ideal é que assim como a justiça não pensa no ex-casal, mas ela pensa no bem-estar do menor, o ideal seria que os ex-cônjuges também não pensassem mais em si, porque não existe mais o nós. Só existe agora a minha vida, agora é a sua vida. E vamos então ver o que é melhor para o nosso filho, porque o filho é nosso, né? E aí, porque já pensou se cada movimento que eu faço, eu tenho que ir atrás do juiz, chamar um advogado, mover um aparato todo, por causa de uma bobagem. Exatamente, é um custo. Por isso que a gente diz que a melhor situação é a conversa, é o diálogo entre as partes. Existe uma lei, porque se existisse uma lei que obrigasse os adultos a conversarem, a gente movia uma única ação e não precisava mover as outras. Existe? Não tem. E não tem a lei que obriga os pais a amarem os filhos, né? A darem esse carinho também, né? Que é uma questão que muita gente me pergunta. Mas, doutora, peraí, ele não dá carinho. O meu filho sente falta de atenção. E, infelizmente, a nossa lei ela ainda não chegou nesse ponto. A gente consegue exigir pagamento, cuidados físicos, isso a gente consegue. Mas carinho e amor é uma coisa que a gente não consegue. Eu me lembrei de uma ação, eu vivi isso. Uma pessoa que eu conheço moveu uma ação contra o genitor, alegando que o filho estava apresentando problemas de comportamento, esse filho não vivia com o pai, e que esse filho estava apresentando estava tendo danos morais, danos escolares, danos... Ela moveu uma ação processando o genitor por abandono afetivo. Sim. Ela pediu uma indenização na época de R$4.000 ou R$10.000, alguma coisa nesse sentido, mas no final das contas não deu em nada.
Não foi. É porque é isso que eu tô falando. Por mais, a gente geralmente Ela utiliza levantou essas questões. provas, enfim, N provas, e no final das contas ficou por isso mesmo. O pai saiu feliz da vida e tava tudo ok. É porque aquela questão assim, Thaisa, digamos que eu peça para que você me ame e você simplesmente olhe para mim e fala, eu não consigo te amar. E eu falo, olha, eu vou te processar porque você é obrigada a me amar. E não é assim que funcionam as coisas. O sentimento é algo muito complicado, muito complexo, né? E a Tá, gente consegue materializar por meio da lei algumas questões, mas não é tudo que a gente consegue abranger. Por mais que a gente tente uma questão de informar para o juiz que houve um abandono, ela pode até ter um valor pecuniário, um valor em dinheiro, mas para não vai, o diminuir. sentimento não Mas vai aparecer. afetivamente, não, o amor não vai aparecer por uma sentença judicial. Tá, nem se você pega. Eu vou ler as outras perguntas. Nem se você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que os pais eles devem cuidado, nananã, que na verdade é um direito da criança, né? É Peraí, um deixa eu ler. Ó, direito. tá, deixa eu ver que aqui tem um monte de pergunta. Boa noite, já tentei de tudo. Mas o genitor não quer ter. Foi o que a doutora falou. Pois já tentei de tudo, mas sem sucesso. Tem um processo na justiça, mas ele não liga mesmo. Sou eu e eu para tudo. Infelizmente acontece muito isso. Gostaria de um conselho, pois é tão difícil. O meu conselho é: tente ser a melhor mãe que você possa ser. Não a melhor mãe do mundo, porque a gente não vai conseguir, mas a melhor mãe que a gente pode ser. E tente, de alguma maneira, falar com o seu filho que ele. É difícil, eu preciso. Consegue me dar um conselho, doutora Camila? Porque essa pergunta ela é importante até para mim, uma resposta como essa. Quando a gente faz a nossa parte, mas normalmente não vem uma resposta satisfatória do outro lado, não tem o que fazer. Simplesmente a gente tem que buscar levar a filha no psicólogo, procurar um avô, um tio, uma figura paterna representativa para tentar amenizar um Sim, pouco a dor. a situação. Exatamente. Porque, assim, juridicamente, é como eu falei, eu não posso obrigar ninguém a amar ninguém, né? A lei não tem essa possibilidade. O amor é algo gratuito, é algo voluntário. E se você não consegue externar isso para o teu filho, a lei ela até te obriga a indenizá-lo, mas ela não te Tá. obriga a Ah, promover essa questão. Ela diz que você deveria, mas ela não tem meios para te obrigar a ser desta forma, entende? Eu acho que é um pouco complicado, mas é isso que acontece. tenho agora, em relação à partilha, tem uma. Deixa eu só ver quem foi que me perguntou aqui. A Alina. Ela fez algumas perguntas. Ela vai contar a história dela. Ó. No divórcio, tendo apenas uma casa, uma dívida no banco feita pelo marido, a mulher tem que pagar metade? Estamos vendendo a casa para dividir. Ele quer que eu pague metade da dívida que não tem a ver com a casa. Quando feito o empréstimo no banco, eu assinei como esposa. Tá. E aí? Ela tem que pagar metade da dívida? Depende, depende, tá? Por quê? Porque depende do regime de casamento que ela Ah. contraiu com ele, Normalmente é depende de cunho uma série de parcial, né? fatores. Geralmente, nesse caso, a gente costuma falar que é 50% para cada, 50% de direitos e 50% de deveres. Não importa quem trabalhou ou quem ficou em casa cuidando dos filhos, não importa se era só uma pessoa que saía para prover a manutenção da família, não importa, é 50% de tudo aquilo que foi adquirido e que vai ser partilhado e as dívidas também serão em 50%. Mas aí vamos lá. Porque teve pergunta em relação à pensão para ex-cônjuge, para mulher. Se essa mulher, ela ficava exclusivamente dentro de casa, ela não tem uma fonte de renda própria, ela tem direito legal a solicitar uma pensão alimentícia para ela, certo? Sim, Tem direito. E como é que ela vai pagar uma sim. dívida se ela não tem de onde tirar esse dinheiro? Então,
As Uma dívida dívidas que foram contraída previamente, anteriormente ao então, divórcio. essa dívida contraída pelo casal, obrigatoriamente vai ter que ser dividido às expensas dos dois, tá? Isso a gente não tem como, a não ser que seja um caso onde o marido se responsabilize pela dívida. Mas geralmente o que acontece é que essa dívida ela vai ter que ser paga. Geralmente, o casal ele possui algum bem, seja um carro, seja uma Então é moto, isso que ela falou, vai vender um a casa, valor, então, para pagar essa dívida. uma casa, exatamente. Então, o que, que vai acontecer? Eles vão liquidar esses bens que eles possuem para conseguir saldar as dívidas que eles possuem em comum. O que sobrar, obviamente, vai ser dividido, então, 50% para cada um. Ok, deixa eu ver mais perguntas aqui. Nananã. Deixa eu só voltar com relação a essa questão da pensão, Pode falar. porque eu sei que foi duas perguntas, né, se não me engano, que fizeram a respeito disso. Sim. Como eu falei anteriormente, a pensão ela pode sim, tá? Tanto a mulher quanto o homem eles podem solicitar a pensão, tá, para os seus ex-cônjuges. Porém, a pensão para o ex-cônjuge ela é totalmente diferente da pensão alimentícia dos filhos, Ah, tá? A pensão alimentícia dos filhos ela, na verdade, ela vai se prorrogar durante o tempo necessário e para que a pessoa deixe de pagar a pensão dos filhos, ela precisa promover uma ação judicial de exoneração de pagamento de pensão, aonde ela diz para o juiz que ela entende que ela não tem mais aquela obrigação de pagar aquela determinada pensão, porque ela não pode simplesmente parar de pagar de forma automática, certo. né? Então, ela precisa pagar. Ai, mas o meu filho se emancipou. Mas o meu filho casou, engravidou. Não importa. Enquanto você não promover uma ação judicial dizendo para o juiz que o teu filho não precisa mais daquele valor que você paga todos os meses, você é obrigado a pagar, independentemente das circunstâncias. Ok. No caso da mulher, não é assim. Quando uma mulher ela pede a pensão para ela ou o homem pede para ele, o juiz estabelece um tempo determinado, porque o casamento acabou. O homem não é obrigado a te manter para o resto da sua vida. Tá certo. Então, o juiz ele vai determinar um período, onde esse período fixado vai ser um período razoável, um período proporcional. Aí você fala assim, olha, mas aquelas pessoas que passaram a vida toda sendo subjugadas pelo marido, onde não podia trabalhar, onde tinha que cuidar de casa, porque se fosse trabalhar era tida como vagabunda, como prostituta. Como que fica essa situação? Nesses casos, o juiz vai analisar o quê? Quantos anos essa pessoa teve, né, tem no divórcio, se ela tem chances de recolocação no mercado de trabalho, qual é a possibilidade que ela tem de se manter sozinha, se ela tem filhos que podem ajudar na manutenção dela. Então, tudo isso vai ser um critério que o juiz vai utilizar, mas nunca vai ser algo para a vida toda, infinito. Vai ser algo que vai ter um termo. Geralmente, nas decisões que eu tenho aqui no escritório, esse período gira em torno de 6 meses a um ano. Tá? Então, durante esse período, que é um período para que a mulher que foi divorciada, que não tem uma renda, ela possa, então, se recolocar no mercado de trabalho, que ela possa ir em busca. Exatamente. Então, essa é a diferença. Então, a pensão, ela é diferente dos filhos para a mulher. E a mesma coisa a questão do homem. Hoje em dia, nós estamos tão evoluídos em razão do passado que hoje existem mulheres que trabalham e os maridos ficam em casa cuidando dos filhos. Então, esse marido, ele também tem direito de, num eventual divórcio, pedir pensão até que ele possa se recolocar no mercado novamente. Ok, mais uma pergunta aqui. Cadê? Oh, meu Deus, perdi ela. O pai da minha filha, a Chacha 2440. O pai da minha filha não dá a pensão, já 9. Eu posso pedir os atrasados, acho que são 9 meses, né?
Peraí. Bom, pode ser. Acho que pode pedir o atrasado e pode pedir até a prisão do sujeito, né? 9 meses que não paga pensão? Então, depende. Ah, se não foi Novamente, depende. instituída na carta A do pensão foi divórcio, exatamente, não pode. Agora, se ela se já foi um tem acordo um verbal, provimento já era. judicial, exatamente. Se ela tem um provimento judicial, então ela pode sim cobrar os atrasados. Se não, ela vai ter que entrar com uma ação de declaração para que o juiz verifique que realmente aquela criança é filha e realmente precisa do pagamento de pensão, e ali o juiz vai estipular até o valor. Mas aí ela precisa entrar com essa ação. Mulherada, deixa eu dar um conselho para vocês. Sério mesmo. A gente, né, a gente foi criada para acreditar e depender e se sujeitar em tudo. Mas, infelizmente, por causa da dureza do coração, foi só por essa razão que Deus permitiu o divórcio. Isso significa que o coração da pessoa é duro. Se o coração da pessoa é duro, ele não vai deixar. São 9 anos sem pagar pensão, não são 9 meses, não. É tipo a vida inteira da pessoa. Mas se o coração da pessoa já é duro, então deixa eu dar um conselho. Não. Chegou o momento, o casamento chegou no fim. Não acreditem em acordos verbais, porque os acordos verbais eles não são cumpridos nunca. Os Não são nem judiciais válidos. dificilmente eles já são manipulados para não serem cumpridos. Então, assim, é claro que a gente nem sempre tem dinheiro para pagar um advogado, mas existe a justiça pública, existe a justiça gratuita. E, assim, só não corre atrás dos direitos quem não tem a informação. Então, acho por isso que a gente também está conversando aqui, né, nesse bate-papo, para que a gente possa trazer informação para vocês, para que isso não aconteça. 9 anos sem pagar pensão, gente, isso não existe. Não deveria existir, mas existe muito. Esse é o problema. Sim, e nós temos até uma questão judicialmente que a gente diz o seguinte, né? Se passou tanto tempo sem que você realmente pleiteasse esse valor de pensão, significa que você não precisa. Porque qual é a característica da pensão? A pensão, ela é alimentos, ela é para uma questão de A necessidade. pessoa não morreu de Quando fome em você 9 espera anos, um período logo. 9 anos, o que o juiz entende com tudo isso? Puxa vida, 9 anos, então pode ter dentro dessa questão uma série de outras coisas que impeçam legalmente a mãe de exercer e fazer a cobrança de todo esse período. Tá, mas Talvez ela consiga cobrar só parte desse período. tá, Então é eu isso que a entendo. gente tem que tomar cuidado. Eu entendo que você está tendo um olhar, né? Você está trazendo para a gente o que o juiz vai ver, o que a justiça vai ver, mas muito provavelmente para essa mulher não ter cobrado por tanto tempo é porque talvez foi impossível para ela, não porque ela deve ter se Sim, virado, ela deve ter feito faxina, ela deve ter vendido coxinha, ela deve ter feito de tudo para não depender daquele homem que simplesmente abandonou, porque ela precisava manter o filho vivo. Só que o juiz vai entender que agora ela está querendo. É muito complicado. Então, só que, gente, Thaisa, eu entendo, a gente não tira o mérito dessa mãe, só que nós temos uma questão na lei que diz que os alimentos para os menores eles são irrenunciáveis. Não cabe à mãe dizer que não quer os alimentos para os filhos, porque esse direito é um direito deles e eles podem exigi-los. Tanto é que quando a mãe não faz isso dentro de um período, tá? Que nós entendemos que seria o correto, que seria até os 18 anos, aí, onde a criança realmente está sob os cuidados, né, da genitora, a criança ela pode fazer isso depois dos 18. Tá? Ela pode ir para o juiz e falar: escuta, eu quero receber a minha pensão, porque na verdade, olha, eu não recebi. Esse direito é um direito dela, não é um direito da mãe, não é um direito dos cônjuges, é um direito do menor. Esse direito é irrenunciável. tá, agora uma dúvida minha que eu acho que deve ser também, ó, a Samantha comentou alguma coisa, estou lendo bem, é isso mesmo. Samantha, eu não sou casada no papel,
nunca foi feito na justiça, sempre de boca e pagava o valor que queria, mas já faz 2 anos que não paga. Já tem a moça dos 9 anos, ó, já tem um processo, ele deu até, tinha 4 anos, depois parou, nananana. Bom, enfim, era cansativo, é exatamente isso. A gente, é assim, deixa eu explicar. Eu aqui estou no papel de pessoa, pessoa, pessoa mesmo, física, CPF, e a doutora Camila ela não está contra a gente, ela está falando para a gente o que o juiz vai pensar da gente. É isso. Certo? A minha leitura? E nem sempre o que o juiz vai pensar da gente é a verdade. Mas a gente não pode mudar a ideia do juiz, porque ele vai pela lei. Na verdade, não é só a questão do sistema judiciário, é a questão do legislador que fez a lei, né, que colocou tudo aquilo no papel. Aí nós temos todos os outros juízes que interpretaram aquilo que estava no papel e passaram a aplicar isso nos dias atuais. Então, nós temos toda uma gama de pessoas para chegar num consenso, né? E normalmente então, a minoria é a mulher. Então, geralmente, sim, a gente tem esse problema, por isso que, assim, todas as vezes que eu acho que é até importante a gente expor isso por meio da live, como eu falei, antigamente nós não tínhamos todas essas informações. Hoje nós estamos sendo agraciadas por viver numa era tecnológica, numa era onde todos praticamente possuem um telefone celular, onde é possível dar um Google, por exemplo, onde é possível você estar mais antenado, informado a respeito dessas questões. Quando a gente trata de uma questão financeira, eu digo o seguinte, olha, nem todo mundo tem o direito de contratar uma banca de advocacia, diversos advogados para poder te orientar e te defender e brigar pela tua causa. Porém, visando nisso, a justiça, ela promove, né? Ela facilita o acesso do cidadão fornecendo advogado gratuito. Então, cada município ele tem uma sede, tá, da OAB, que é conveniada com a Defensoria Pública do Estado, onde o Estado, pela deficiência de não ter defensores públicos suficientes para atender toda a demanda da população, ele faz um convênio com alguns advogados que se propõem a fazer esses trabalhos, essas causas, em prol da sociedade. Então, você comparece no local determinado, eles fazem toda a instrução, você passa por uma questão de avaliação financeira para comprovar que, de fato, você não tem condições, e aí eles te dão um advogado onde você vai ter todo o tratamento, onde você vai poder ter toda a sua questão exposta, ele vai te atender, ele vai agendar um horário e ele vai batalhar pela sua causa sem que você precise efetivamente efetuar o pagamento dos honorários. Entendi. Então, isso é importante que a população saiba que o fato de você não ter dinheiro ou condições financeiras não é barreira, não é impedimento para que você alcance o judiciário e solicite provimento ainda mais em favor de menor. De menor. Tá? Sempre vai ser uma prioridade. Assim, sempre vai ser uma prioridade. Inclusive, esses processos que têm a ver com menores, eles recebem uma tarja diferenciada, aonde, quando esses processos chegam na mão do juiz, o juiz é obrigado a passar aquele processo na frente de todos os outros. Por quê? Porque o menor é prioridade. Tá. Teve uma pergunta aqui que é o seguinte, eu só não vou abrir porque senão eu não consigo te ver, então eu vou tentar lembrar o que eu li. Perguntaram que o pai, então, tem um trabalho e é registrado, e então a pensão vai ser descontada da folha de pagamento do genitor, do pai. Só que aí parece que o pai não levou esse papel para a empresa. O mês passado ele pagou o valor certinho, mas esse mês não pagou e também não levou, não foi descontado. Como que essa mãe deve proceder? Então, qual é o costume que nós temos aqui no escritório, tá? O juiz, geralmente, quando ele dá essa decisão, ele coloca nessa decisão escrito assim:
Essa decisão tem força de ofício. O que significa ofício? É um documento onde você pode levar e a pessoa que receber ela é obrigada a dar cumprimento naquilo ali, sob pena de responder até criminalmente por isso. Quando você pede para o genitor encaminhar isso para a empresa e o genitor não encaminha, se porventura essa pessoa tem um advogado, o que essa pessoa pode pedir? Para que o advogado entre em contato com a empresa e encaminhe esse ofício para que possa proceder o desconto. Caso essa pessoa ela não tem um advogado, é muito simples. O que ela pode fazer? Ela pode fazer uma carta, na verdade ela pode pegar essa decisão, pegar o endereço da empresa, encaminhar isso para a empresa com o RH e solicitar que a empresa faça o desconto da pensão. Não tem problema com relação a isso, porque já vai ter uma decisão onde o juiz estabelece que as partes precisam encaminhar e promover a entrega na empresa para que a empresa possa fazer o desconto. Agora, a empresa não pode fazer o desconto se ela não sabe o que está acontecendo. Ok, e a empresa também não tem nada a ver, né? Ela não vai ser multada ou nada no gênero, se não for feito Não. Não, porque ela não tem o conhecimento. Porém, se ela tiver o conhecimento e mesmo assim ela se negar a fazer o desconto, ela vai responder criminalmente por isso. Entendi. Tá? É muita coisinha, né? São muitos detalhes. Meu Deus do céu. São muitos detalhes aqui, ó. Mas o juiz viu, estipulou provisão. Bom, enfim, gente, vai ter pergunta para não acabar mais, né? É muito delicado isso. Enfim. É muito delicado. A gente já tá quase 1h30 nessa live, que nem parece que passou tudo isso. E olha que eu acho que a gente ainda não conseguiu, porque pelo que eu olhei, nós tínhamos cerca de 20 perguntas e eu acho que a gente só respondeu umas 3, 4 vezes. Porque agora tá surgindo as perguntas aqui. Tem que tentar abranger. Tem alguma coisa que você acha que é muito importante para... Porque assim, responder tudo a gente não vai conseguir. Mas talvez algumas diretrizes para a gente poder pensar melhor e alguma luz abrir assim no nosso... Sim, eu acho que tem uma pergunta que ela vai fugir até um pouco do contexto, que eu acho que seria tema até para uma próxima live. Gostei de uma próxima live. Como nós estamos no mês de combate à violência doméstica, né? É um mês onde a gente está empenhado, né, em trazer essa informação para a população. Teve uma pergunta que disse assim: eu quero me divorciar, estou em um relacionamento abusivo, não sei por onde começar. E aí, o que eu quero trazer à baila é essa questão, né, de a gente não saber por onde, porque a gente está tão vitimizado, a gente está tão sofrido por aquela situação. Então, nesse momento, o que eu tenho para dizer para você? Olha, em primeiro momento, se você está sendo vítima de um abuso, tá? Entenda que abuso, relacionamento abusivo não é só um relacionamento que te prejudica financeiramente, que te agride, mas são relacionamentos que te afetam de diversas maneiras. Então, se porventura esse é o seu caso, você tem passado por esse tipo de problema, eu aconselho que você procure uma delegacia, tá? Qualquer delegacia, ela é obrigada a fazer o seu atendimento. Se você conseguir, e no seu município tiver uma delegacia da mulher, é importante então, porque daí lá eles vão ter um tratamento um pouco mais diferenciado e mais acolhedor para tratar, né, dessa dor que você está sentindo nesse momento. Mas se não houver uma delegacia especializada, pode ir para uma delegacia comum. Lá você vai ser instruído. Lá eles vão poder solicitar diretamente, eu estou falando sem advogado, a própria delegacia vai entrar em contato com o juiz, vai pedir uma medida protetiva, ela vai determinar o afastamento do homem da casa,
Exatamente. Ela vai afastar o agressor do lar, você não vai correr esse tipo de risco, né? Então, o oficial de justiça, ele vai até a sua casa, junto com a polícia, eles colocam o agressor para fora, expulsam literalmente o agressor de lá, colocam medidas protetivas, onde essa pessoa não vai poder chegar perto. Tudo isso para quê? Para facilitar, para proteger a mulher nessa situação vulnerável. E aí entra no nosso tema, porque isso é um dos motivos que cabe divórcio. E não independe se o homem quer assinar, se ele quer dar o divórcio ou não. E isso é um dos motivos que o juiz ele vai assinar e vai te conceder o divórcio. Então, porque teve uma pergunta, né? Quando o marido não quer assinar, não importa, o juiz assina. Acabou. O juiz assina. Da mesma questão que ninguém é obrigado a amar ninguém, ninguém é obrigado hoje em dia a ficar casado com uma pessoa que não quer. É uma decisão unilateral, só da pessoa. E por mais que o outro queira permanecer casado, se um não quer, não importa, ele tem o direito de solicitar e o juiz vai acatar e não precisa pôr a culpa, não precisa alegar nenhum motivo, simplesmente basta dizer: olha, eu não quero mais esse relacionamento. E quando o abuso ele é psicológico, mesmo assim a delegacia cabe? Como você... Porque é mais difícil. Tá. Ele, na verdade, olha só como é engraçado, ele é mais difícil de provar. Sim. E a lei entendeu que é difícil de provar, porque não deixa marcas. Mas aí o que a lei fez? A lei disse o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um voto de confiança, eu vou acreditar no que você fala e depois a gente vê se é isso mesmo. Uau. Então, quando essa pessoa vítima de uma violência psicológica, ela chega numa delegacia, o juiz ele vai protegê-la, a delegacia, o delegado, os servidores, eles vão tomar todas as medidas para realmente proteger aquela pessoa, independentemente se ela está dizendo a verdade ou não. E aí, quem tem que provar que não foi abusivo é o cônjuge. Vai ter consequências lá na frente, né? Porém, se ela estiver falando a verdade, o juiz ele não vai colocar isso em cash, no ele não vai questionar. Ela vai ser protegida. Exatamente, ela vai ser protegida. Então, a mulher ela tem essa segurança atualmente no nosso país. Que bom, que bom. Graças a Deus por isso. É um avanço, não é? É um avanço. Tem mais alguma coisa? E depois, Paty, depois eu te passo o contato. Entra no Instagram da doutora Camila, ó, a Paty, que é o seu contato. Pode entrar sim. Entra no Instagram dela e depois ela é minha amiga, eu passo para ela também. Qualquer coisa me chama no direct que eu passo o contato para vocês, de quem não estiver. Tá. Alguma consideração? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho. Tem uma pergunta que eu achei interessante. Ela diz assim, ainda com relação à questão de visitação de filhos, tá? Quando o pai tem problema com drogas, como que eu faço para impedir ele de viajar com o meu filho? Sim, essa foi realmente. E aí é uma questão que muita gente entende que porque aquela pessoa ela tem um problema, ela tem um vício, ela é usuária, ela está incapacitada para exercer os direitos de pai, o que não é verdade. Não. Né? Ela pode ser usuária, mas ela não pode, por exemplo, ela pode ser um pai excelente, né? Agora, o que nós temos que tomar cuidado é com a questão quando esse uso de drogas, ele interfere na segurança do menor. Mas em tese, e é isso que vai acontecer. Então, mas depende... Não, na prática. Na prática, às vezes não. Às vezes o pai é aquele usuário de maconha, né, que usa os finais de semana, às vezes o pai é aquele que não usa na frente do filho, né, ou que pelo menos quando está com o filho, ele não faz uso de nenhuma substância, até porque o juiz, ele é como eu falei, ele não vai impedir com que essa criança tenha contato com o pai, porque o pai é usuário. Tudo bem, mas agora, assim, para uma segurança da criança, essa visita não poderia ser de uma certa maneira monitorada? Ela poderia, somente se ficar provado
que essa criança ela possui riscos, ou seja, que esse adulto que ele tem essa tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Somente se assim ficar provado que esse adulto ele impõe risco, e o risco que eu digo é risco demasiado para essa criança, tá? Por exemplo, olha, ele usou muita droga, como foi um caso, e de repente ele resolveu saltar de paraquedas com a criança, tipo assim, Meu Deus, meu levou a coração. criança para fazer uma aventura e assim, levou num lugar que não era, por exemplo, registrado, regulamentado, né? Simplesmente ele resolveu, vamos pular, né? Quer dizer, e se acontece alguma coisa com essa criança? Então, nesses casos, ele está pondo a segurança do próprio filho em risco. Então, Tá, agora, aí sim, o juiz vai tomar alguma medida. tá, e num caso, por exemplo, agora eu tô entrando na pergunta aqui. Esse pai, ele. Porque assim, existem usuários e usuários de droga, né? Vamos pensar num usuário que usa por hobby e ele tem um trabalho, ele tem uma vida e ele só usa para relaxar, tá? Mas tem aquelas pessoas que estão no crack, elas já não têm mais controle sobre si. Elas não conseguem ficar sem usar, porque é uma coisa que é maior do que elas. Ela tá Por devendo pro isso, traficante. E aí? O filho por pode pegar e isso o que é cara uma pode ser questão. executado. E como que faz? Tem que ir até o juiz resolver Então, isso, já foi. Então, por isso que é uma questão que nós dizemos o quê? Que depende do caso em concreto. Então, assim, o simples fato dele ser usuário pode impedir o contato dele com o filho, dele participar de todas essas questões com o filho? Não. Tá. A resposta é não. Mas se o fato dele ser usuário trouxer prejuízos graves para essa criança, então aí a mãe pode pedir a suspensão do regime mesmo de visitas e pode pedir então para que essa criança seja assistida por um parente, né, no momento, ou que a mãe, por exemplo, desse genitor possa acompanhar as visitas, isso existe essa Não, possibilidade. existe, mas Mas assim, o simples o fato. que me aflige, na verdade, é que, ok, o problema é que até essa possibilidade acontecer, passa semanas. Então, esse pai vai ver a criança várias vezes, até que o juiz decida entender e a mãe junte provas e toda uma parafernália, que tem a pandemia e etc., pode passar meses. E aí, tem Aí que nós orar e temos pedir um para Deus cuidar. instituto. Então, nós temos um instituto chamado de tutela de urgência, que é uma liminar, onde a gente entra com um pedido para o juiz, e o juiz, imediatamente quando ele recebe, ele verifica se estão presentes todos os requisitos que a lei determina, e ele pode, provisoriamente, para fazer cessar esse perigo da criança, ele pode dar uma decisão, por exemplo, impedindo a visitação, mas provisoriamente, até que no curso do processo fique provado se realmente esse pai ele tem ou não essa característica de pôr a criança em risco. Entendi. Tá. Mas o que eu quero que fique claro é que, assim, para a gente não ter esse estigma, o simples fato de ser usuário não impede, tá? Se fosse assim, a cadeia está lotada, né? Os Tá. presídios, as penitenciárias. E o que mais tem são pais que estão presos lá dentro por roubo, por sequestro, por um monte de outras questões. E isso não tira o direito deles de serem pais. Tá. Eles continuam sendo pais. Inclusive, eles têm o direito de receber a visita dos filhos pequenos dentro do presídio. Não, tá, é que é um assunto mais polêmico, assim, porque o cara que é ladrão, estelionatário e tal, ele tá fazendo isso com a consciência, ele sabe o que ele tá fazendo. O cara que tá sob efeito de droga, de entorpecente, ele perde a sua consciência. Então, isso realmente é Mas um ele fator um perde em pouco mais caráter diferente. temporário. Tá, se o tempo que Essa for que ele tá. perda é temporária. Eu vou A discutir. capacidade é temporária. Tá, tá bom. Então tá. Mães, Tá bom? olhem.
Por favor, graças a Deus eu não tenho esse problema. Pelo menos esse eu não tenho. Glória a Deus por isso. Mas eu não queria estar na pele de quem tem. Enfim, mais alguma resposta, mais alguma pergunta que você acha interessante pra gente? Acho sim. Já que a gente falou muito sobre pensão alimentícia, há um mito que todo mundo entende, né? Que a pensão ela deve ser estabelecida num patamar de 30%. Isso não existe, Ah, não. tá? A lei, ela não determina a porcentagem que essa pensão deve ser paga, tá? Nem para o cônjuge, nem para os filhos. O que a lei determina é que precisa ser analisado a questão da necessidade e a possibilidade de quem pode pagar. Não adianta eu cobrar 40, 50, 60% de uma pessoa que não tem condições de pagar isso. Como também eu não posso simplesmente falar para uma pessoa pagar 20%, sendo que a criança necessita de pelo menos 40%. Então, tudo isso vai depender de caso a caso. É usual, tá? É um costume que a margem fique entre 20 até 15, 20, até 60% do salário do genitor ou da genitora, dependendo de quem tem a guarda. 60%? Então, isso, sim, porque depende a quantidade Eu sei de que eu tô do filhos outro que lado, tem. mas eu acho injusto. Não, mas depende a quantidade de filhos. Por exemplo, nós temos casos Não, o cara onde saiu da a casa e deixou a pessoa mulher tem. com 10 filhos. E aí, vai dar 30%? Não dá. Entendi. Não tem como, é Entendi. humanamente impossível, né? Então a lei ela visualiza muito isso, isso é bacana também, para a gente entender que o valor da pensão ele pode ser aumentado, como ele também pode ser diminuído. Então não é porque o meu vizinho conseguiu 30% que eu vou conseguir os 30%. Possa ser que Entendi. eu consiga 50%, possa ser que eu consiga 15%. Então isso depende muito da situação. Uma pergunta que uma pessoa também, enfim, não sou eu dessa vez, também de novo, mas supondo que o pai que paga a pensão para essa criança, de repente a mãe, né, a genitora, que tem que falar mãe, genitora, enfim, a genitora contrai um casamento e nesse novo casamento, o atual esposo dela toma conta do filho como se fosse dele. Isso Esse acontece muito. esse pai tem o pai da criança que agora transferiu a função de paternidade para outro, ele tem o direito de reduzir, de pedir uma redução de pensão em função do contexto ou não? Esse direito, a criança ele sempre vai ter o direito da pensão, independente de quem Não. cuide ou não. O contexto vai ser sempre baseado nesse binômio, Tá. que é necessidade versus possibilidade. Se for verificado que essa criança ela já não tem mais a necessidade de receber X valor, que pode ser diminuído, esse pai, então, ele vai entrar em contato, né, com o seu advogado de confiança, vai solicitar ao juiz para que haja uma redução no valor E o dessa juiz vai pensão, analisar. Se tá? for O verídico, juiz ele vai vai analisar autorizar. exatamente, tá? Agora, sim, importante a gente salientar que não é porque essa criança ela tem um novo lar e que, graças a Deus, esse Tem um pai que novo acolhe. ambiente acolhe que os alimentos são assim, eu posso abrir mão dos meus alimentos, eu não posso. A mãe, mesmo que de fato tenha condições de manter a criança, é importante que ela tenha essa noção de que esse dinheiro é da criança, é para a criança e ela tem esse direito de exigir, né? E como ela E não tem uma capacidade civil para escolher se ela quer receber, então, na verdade, essa função acaba passando para a mãe, tá. né? Então a Então, criança, a mãe tem o direito de exigir a pensão, porque, independente se sim. ela tá casada de novo ou não, porque o filho não tem nada a ver. Não.
Mas, por outro Exatamente. lado, esse pai também tem o direito de perguntar se esse dinheiro está indo para a criança ou não. Não, Não tem direito? não, não. Uma das coisas que as pessoas às vezes me questionam é assim, É que eu já ouvi doutora, dizer isso ela também, está que usando se. dinheiro para outras coisas, né? Ela está usando dinheiro para ir no salão, para sair com as amigas, e não para o meu filho. E Tá. aí a gente diz o seguinte: olha, os juízes possuem um entendimento de que a mulher, quando ela recebe a pensão alimentícia, ela aplica onde ela bem entender, tá? Por quê? Eu achei que Porque era o dinheiro de obrigação aplicar pensão. pro menor. Não! Sabe por que não? Porque a gente tem um contexto muito amplo do que é necessidade para o menor. Você concorda comigo que se uma mãe ela recebe uma pensão e ela paga aluguel e ela usa o dinheiro para pagar aluguel, Claro, a ela criança está mora. morando e ela está usufruindo também. Claro, Mas se claro, ela não pagar o aluguel, tanto ela quanto essa criança vão para debaixo da ponte? Eles vão ficar claro. sem teto? É, a criança, Então, ela esse precisa da. A dinheiro. mãe tem que estar viva para poder cuidar da criança. Exatamente. E ela precisa. Então, assim, a forma como a mãe vai administrar ou aplicar esse dinheiro, não importa. O pai, ele não, a mãe não é obrigada a dar prestação de contas do que ela recebe para o pai, É, porque assim, uma tá? vez também na minha vida, eu já cheguei a passar por uma situação como essa, que o genitor, ele queria prestação de conta, porque senão ele ia reduzir a pensão do seu filho. E aí ele também não conseguiu, no caso. Porque isso não existe. Não. O que acontece, e que eu sempre deixo as mamães alertas, para que as mães fiquem cientes da seguinte forma: tudo que você comprou para o teu filho, guarde nota. Tenha um arquivo em casa, pessoal, num pendrive, aonde você possa, porque quando ele entrar com uma ação solicitando Saber. uma redução desse valor, você vai justificar para o juiz que não tem por que reduzir esse valor, porque o seu gasto durante todo esse período faz jus ao que ele eventualmente vem pagando. É E que se ele transporte diminuir, público, é gasolina, é mercado, é exatamente. farmácia, é tudo. Então, assim, não tem como a gente dizer para a mãe, olha, como é pensão de alimentos, então você só pode gastar no mercado, né? Porque as necessidades de uma criança não é só alimentação, a criança precisa vestir, ela precisa pagar. Tem mães aqui no escritório que usam o dinheiro da pensão para pagar a conta de água e a conta de luz, Não, mas se elas ok. não pagarem a conta de água e a conta de luz, a criança não toma banho, a criança não. Não, isso é Então, óbvio. entende como que é um contexto? Ah, não, mas o Então, as caso da mãe que necessidades pega da o criança. dinheiro, deixa o filho estudando em escola pública, não tem, vamos supor que, que o pai dê essa condição e a mãe gaste consigo própria, aí também eu acho que o juiz deveria fazer alguma coisa para essa mãe, porque não é Então, justo. aí é aquela questão do pai poder pedir a questão da revisão, né? Poder pedir a diminuição para que realmente, olha, eu estou dispondo de um valor que não está sendo devidamente aplicado. Eu entendo que, como ele não estuda em escola particular, ele estuda em escola pública, o gasto tem que ser diminuído, Entendi. já que, né? Mas isso é uma questão de discussão, isso o juiz vai precisar analisar, o Ministério Público, que é o fiscal da Não lei, é tão ele vai precisar simples estar. assim. Não é simples assim. Eu não posso, por livre e espontânea vontade, dizer: olha, eu vi que você gastou numa festa, numa balada, então mês que vem eu te dou X valor a menos, né? Do valor que eu deveria te pagar. Eu não posso fazer isso, Tá, até porque né? essa mãe ela Então, pode ter outras fontes de renda também, né? pode, E ela tem direito exatamente. de gastar com ela. Até porque, até porque, o que que eu sempre falo? A mãe, ela precisa arcar com 50% das custas do Sim, filho. você sempre me falou isso. Então, não é só o pai que tem a obrigação de fazer a manutenção do filho. A mãe, ela também precisa. Então, tem mães, por exemplo, que o juiz entende. Por exemplo, olha, houve um divórcio, nesse momento a mãe está fragilizada, mas quer dizer, a mãe não vai ser fragilizada para o resto da vida, vai ter um momento da vida dela que ela vai precisar acordar, Se Deus quiser. levantar e trabalhar, batalhar pelo dela, e ela não vai poder ficar à mercê do ex-marido a vida inteira.
Então, a lei, ela pontua muito isso, né? Então, por isso que eu acho que é importante que as mães tenham aí essa noção. Mamães, se puderem, guardem documentos. Os maiores problemas que nós temos aqui é porque as mães acreditam, às vezes, nas palavras, na boa fé, e as mães não entendem que precisa guardar comprovante de mercado, comprovante de gasto com os filhos, medicamento, convênio, tudo isso. Se você não precisar utilizar, graças a Deus por isso, guarde, ok. Mas se algum dia você vier precisar, você vai instruir o seu advogado, você já vai levar para o teu advogado todos os meios de prova que te dão aquele determinado direito. Vai ficar muito mais fácil de você conseguir aquilo que você alcança quando você realmente tem toda a documentação em mãos. É isso, vamos fazer uma pastinha, porque a gente tem que cuidar da casa, cuidar da gente, cuidar dos filhos, fazer papel de pai, de mãe e ainda provar que a gente está fazendo direito caso seja necessário. Então, gente, vamos embora. Isso mesmo, né? Eu sei que hoje, assim, era para a gente falar muita coisa, não deu tempo da gente abranger, né? Tudo que precisava. Vamos fazer a próxima, né? Já está convocada para a próxima. Então tá bom, obrigada, eu agradeço, né? Mas o certo mesmo seria a gente falar então das modalidades de divórcio, das modalidades de regime, mulheres, como blindar o seu patrimônio para que numa eventual situação de divórcio você não precise se ver depenada, né, em razão desse divórcio. Eu acho que é uma questão que também vale a pena a gente aprender. Legal, né? legal. Isso é algo que está super em alta, né, que é uma possibilidade jurídica que nós temos. Vamos aí blindar o nosso patrimônio, escolher de forma correta o nosso regime de casamento, para que a gente não venha a ter maiores problemas no futuro. Então, na próxima, a gente vai falar sobre os direitos, por exemplo, união estável, porque tem tudo isso, né? Sim. Que cada um determina um direito diferente. Então, já está combinado, vamos só marcar a data para a nossa próxima live. Camila, e eu peço desculpa não, pode falar. Por não ter conseguido responder a todos, né? Eu não sei se eu posso me comprometer a responder, se a Thaisa me ajuda nessa questão de responder as pessoas que a gente não conseguiu responder, né? De forma nessa live. Eu sei que teve muita gente que, infelizmente, a gente não conseguiu, né? O seu Instagram é aberto, né, doutora? O meu? Eu acho que é. Vou dar uma olhada. Não tenho certeza, porque eu não sou muito tecnológica. Mas mesmo que não seja aberto, então vamos lá. Gente, quem fez pergunta aqui que a doutora não conseguiu responder, vai no Instagram dela. Aí, se você solicita para seguir, ela vai te aceitar. Mas mesmo que você não solicitar para seguir, tem 3 pontinhos que ficam lá em cima que você aperta e fala enviar mensagem. Aí eu acho que as mensagens são direcionadas para você e... Combinado, gente? Sim. Façam isso. Vão lá no Instagram dela, manda a perguntinha que ela vai responder. E ela responde mesmo, de verdade. E aí a gente se compromete a responder e talvez colocar nos stories para que todo mundo tenha acesso. Legal. Ou alguma coisa dessa forma, né? Para que a gente consiga aí trazer o máximo de informação possível. Espero ter conseguido ajudar aí de alguma forma. Peço desculpas por alguma coisa. Imagina. E agradeço imensamente por vocês me ouvirem, porque eu falo muito. Já deu para perceber, né? Eu também falo, então eles estão acostumados comigo. Agora, 2 mulheres tagarelas. Não é que a gente é tagarela, é que a gente gosta de falar aquilo que move a gente, né? Isso é bom, impulsiona. Camila, eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por ter disponibilizado o seu tempo, sua paciência para ler todas as perguntas e ter preparado o roteiro. E assim, é que na hora da live a gente acaba conversando e um monte de coisa, né? Vem a pergunta do pessoal também. Mas, nossa, te agradeço imensamente. Eu acho que o pessoal adorou, esclareceu muitas dúvidas mesmo. Muitas coisas que a gente acredita que é de um jeito que na verdade não é. Né? Tanto para o bem quanto para o mal, mas infelizmente a vida é assim. E quanto mais informação a gente tiver, menos vítima a gente é, né? A gente consegue se munir de armas para poder
pleitear o nosso favor. Então, a justiça é isso. A justiça vai analisar fatos. Então, se é contra fatos, não há argumentos. Então, vamos nos munir de Exatamente. fatos, vamos nos munir de provas e vamos fazer aquilo que a gente pode fazer. Então, te agradeço muito e já vamos marcar a próxima live. Pode ser sim. Estou à disposição. Gente, muito, muito obrigada por estarem com a gente até agora. Um beijo para vocês. E aquilo que a gente não, que a lei não consegue fazer, né? A gente precisa ressignificar o nosso papel como mulher ou como ex-mulher ou como ex-marido, mas principalmente como pessoa, né? Que a gente possa entender o nosso valor independente de um casamento ou de um título ou de maternidade ou de paternidade, mas que nós possamos ser completos e que a gente possa entender o nosso processo, acolher o nosso processo e não viver lá preso no passado, porque a lei também não quer que você fique lá atrás, não, ela quer que você evolua. Então, a palavra de Deus quer que a gente siga, a lei quer que a gente siga e nós precisamos, como mulheres fortes, seguir por nós, pelos nossos filhos. Então, esse é o recado que eu deixo para Sim. vocês. Vamos divorsignificar a nossa vida. Um beijo. Beijo, Camila. Combinado. Um beijo. Deus te abençoe. Um prazer Amém. estar com vocês. Tchauzinho, gente. Amém. Até a semana que vem. Até.